Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para resolver mais um exemplo de física. Então, vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui, né? Então, aqui nós estamos na mecânica e aparece logo um velocímetro aí. Você já fica esperto e falou: opa, vai ter velocidade na jogada. Isso mesmo. E vai ser o exemplo 9 que envolve tempo e velocidade. Vai ter distância também na brincadeira, né? Mas a gente teve que dar um título aí para esse tema, né, meu amigo? Senão ia ficar vazio. Vamos tratar de velocidade escalar média, que a gente já vem dando ênfase nessa situação em exemplos anteriores, né? Então recomendo aí quem não assistiu os exemplos anteriores retornar e assistir. Esses exemplos são praticamente independentes, né? Mas você vai somando conhecimento à medida que você vai avançando neles, né? Então, a velocidade escalar média ela é a divisão aí da variação do espaço percorrido pelo carrinho dividido pela variação do tempo, né? Não importa o que ocorreu no trajeto, o cara pode ter parado, andado mais rápido, mais devagar, o que importa é a divisão aí. Aí você pode se perguntar, mas por que que a gente tem que considerar que o objeto aí, o corpo não muda de sentido? Quando o objeto não muda de sentido, a variação do espaço é igual à distância percorrida. Vamos exemplificar. Imagine que ele sai da posição 0 e vai para a posição 100. Quanto é que vai ser a distância percorrida? Você já vai logo dizer, né? 100, né? Vamos supor que seja 100 metros. 100 metros, professor. Beleza. Qual é a variação do espaço? Variação do espaço, que é o ΔS, né? Ele é o espaço final menos o inicial. Qual é o espaço final? 100. Inicial, 0. Quando você calcular a diferença, dá 100. Então, veja que a distância percorrida e a variação do espaço são iguais. Por quê? Porque ele não mudou de sentido. Agora, professor, me dá um exemplo com mudança de sentido. Vamos lá. O indivíduo está andando, saiu do marco 0 e foi ao 100, mas ele não parou por aí, né? Ele retornou aos 50. Quanto foi que ele andou? Vamos lá. Então, ele andou aí 100 e mais 50 retornando, né? Distância percorrida. Então, vai dar 150 metros. Professor, calcule aí a variação do espaço. Vamos lá. Ele saiu do 0 e foi no final das contas, depois de todas essas idas e vindas, ele parou no 50. Então, quando eu fizer o ΔS, vai dar 50 menos 0, né? Espaço final menos o inicial, 50 menos 0, 50. Aí você, epa, pera aí. Quer dizer, então, que nesse caso, com a mudança de sentido, a distância percorrida ficou diferente da variação do espaço. Pois é, isso mesmo. Certo? Então, por isso essa ênfase aí no não mudar de sentido. Mas, em exemplos que a gente vai resolver depois, no futuro, vai vir essa questão aí da mudança de sentido. Por enquanto, vamos nessa toada aqui, nessa brincadeira sem mudar de sentido, né? Então aqui o Vm é igual a ΔS por ΔT, já está conhecido aí dos outros exemplos, né? Beleza? Então vamos lá. No exemplo 9, a questão é a seguinte. Um veículo percorre 1/3 de uma estrada retilínea de 12.000 metros, com velocidade escalar média de 90 km por hora. Sabe-se que a parte restante é percorrida com velocidade escalar média de 72 km por hora. Então, aí a gente tem 12.000 metros no total e 1/3 é percorrido com 90 e o restante percorrido com 72 km por hora. Vamos ver o que a questão está dizendo aqui, né? Pedindo. O tempo gasto em cada trecho
e a velocidade escalar média em todo o percurso são, respectivamente, nós temos aqui as alternativas, né, com 160, 40 segundos, 74 e assim vai, né? Então, vamos à resolução. Os dados. A velocidade média 1, que eu vou chamar só de V1 aqui, né? É 90 km por hora. A velocidade média 2 é 72 km por hora. A variação do espaço é 12.000 metros. E aí, a gente já vê que a gente precisa fazer transformações aí, né? Porque a velocidade está em quilômetro por hora e a distância em metro. Então, aí um detalhe, né? Os tempos estão em segundo, não estão em hora. Então, a gente vai ter que transformar esta velocidade aí, ou essas, né? Estas velocidades para metro por segundo. Como é que a gente faz aí? Pegando a primeira. Divide por 3,6. Então, toda vez que você tiver quilômetro por hora e metro, quilômetro por hora e segundo, transforma a velocidade. Se você for usar a calculadora, é claro que ali, aquela linha de cima ali, 90 por 3,6, você já resolve, né? Mas imagine aí que você vai fazer um vestibular, um concurso, especialmente aí o Enem. Então você tem que dominar a divisão de maneira rápida, né? Porque o tempo ele é precioso. Então o que é que a gente faz ali? A gente multiplica tudo por 10. Então 90 por 10 dá 900 e 3,6 por 10 dá 36. E por que o 10? Porque a gente precisa tornar aquele número ali de baixo inteiro, né? Então multiplicando ele por 10 dá 36. E para manter o equilíbrio, multiplico de cima também por 10. Então vai depender da situação, né? Então você tem que ver qual situação se adequa para que você multiplique por 10 ou por 100, seja como for. Mas eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou lá no rascunho, então vou clicar aqui nesse ícone e ir lá no rascunho, ó. No rascunho aqui, vou fazer essa divisão aqui para você e para nós. Então, pego aqui o método da chave, 900 por 36, vai caber 2, né? Por que 2? 90 para 36. Se eu multiplicar o 36 por 2, vai dar 72. Então, olha só como é que fica. Espera aí, professor, me ajuda. Então, ó, 2 vezes 6, 12. Vai um ali, né? E ali, 7, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, 72. Faça a subtração, dá 18, não é? Acrescenta um zero. Acrescenta não, baixa o zero. E ali vem um 5, né? 5 vezes 36, 180. Resultado, zero aqui, né? Então, quer dizer que 90 por 3,6 é 25 metros por segundo. Mas nós vamos voltar lá no slide original. Então, fizemos essa conta separada. Vamos voltar aqui. E o resultado, paguei aqui, 25 metros por segundo. Agora, transformando também o 72, eu não vou fazer essa conta, mas você pode e deve fazer essa conta aí no seu caderno. Divisão, da mesma forma como eu fiz com o 900, faz com 72. Treina isso aí para você ficar ágil, ficar rápido, certo? Então, transformei aqui o 72, deu 20 metros por segundo. Tranquilo?
Agora nós vamos seguir aqui adiante. E sempre lembrando a você de copiar tudo aí, né? E lembrar que nós temos também o link aí do fascículo com os exemplos e questões propostas. Copiar tudo é copiar as resoluções. Vamos então no primeiro trecho. O primeiro trecho foi 1/3 de toda a distância. Então, 1/3 de 12.000 vai resultar em 4.000 metros. Vamos então fazer aqui a operação envolvendo a primeira distância, né? Então, Vm é igual a ΔS1 por ΔT1. Substituo o 25 da primeira parte, o 4.000 da distância e vamos encontrar o ΔT1. Claro que esse ΔT1 está dividindo, passa multiplicando o 25. E o 25 fala, opa, vou sair daqui e vou descer dividindo. Então, eu faço aqui tranquilamente, né? Primeiro passo ΔT1 multiplicando o 25. E agora é hora de levar o 25 dividindo. Fazendo essa divisão, que você também deve fazer aí para ficar esperto ou esperta, vai resultar em... Apaguei tudo e já dei o resultado ali, ó, 160 segundos. Então, esse é o tempo gasto no primeiro intervalo. Tranquilo? Então, é isso aí. Copia, né? Para a gente poder seguir adiante. Certo? E é isso que eu vou fazer, porque eu sei que você vai dar uma pausa aí, você vai usar a sua estratégia aí que você manda ver aí. Então, vamos lá. No segundo trecho, você tem um ΔS2 de quanto? De 8.000 metros. Professor, de onde é que veio esse 8.000 metros aí? Ora, o total é 12. Ele já andou quanto lá? 4.000, né? Então, sobrou 8.000. Então, vamos aqui fazer a brincadeira. Vm é igual a ΔS2 por ΔT2. Vamos substituir o 20 do segundo trecho, o 8.000, né, também, e sobra o ΔT2. Aquele mesmo processo se repete. ΔT2 está dividindo, passa multiplicando. E agora o 20 passa dividindo. Essa conta é só alegria, né? 8.000 por 20. Vai o mesmo ali, eu corto os zeros, fica 800 por 2. Já sei que vai dar 400. Então, esse é o tempo gasto no segundo intervalo. O trecho mais longo com velocidade menor, né? Resultou num tempo maior. Tranquilo? Vou aqui seguir para a gente ir para os finalmente. Então, o tempo total ΔT vai ser 140 com 400, 560 segundos. E agora nós vamos calcular a velocidade escalar média. Vm é igual a ΔS por ΔT. Essa é a velocidade escalar média em todo o percurso, né? Então, nós vamos ter aí, ó, 12.000 dividido por 560. Corto aqui esses zeros para ficar mais light. E aí eu tenho 1.200 por 56. E agora? Nós temos que fazer essa divisão aí, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou lá no rascunho, brincar com ele lá. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer com essa situação aqui. Então, vou aqui no meu rascunho e vou simplificando aqui, ó. Divido tudo por 2. Não é só o de cima, é o de cima e o de baixo, meu compadre, minha comadre. E aí, ó, faço aqui a divisão
Continuo dividindo. Resultou em 14. Posso dividir mais? Posso. Eita, olha aí, 150 por 7. Essa conta não ficou muito interessante, né? Mas vou ter que fazer, porque a matemática e os fenômenos naturais não estão sob meu controle, né? Nessa situação aqui. Então, vou dividir. Tem que ser ágil também. Você tem que agir rápido aí, fazendo aqui o método da chave de maneira objetiva. Por 7, 15 por 7, cabe 2, né? Que vai dar 14. Essa é a ideia desse trabalho, né? E na essência, para que você trabalhe dessa forma, revisando temas, conteúdos que você já viu. Isso é importantíssimo. A diferença dá 1, o que é que eu faço? Baixo o 0, né? Aqui vai caber 1, não é? 10 para 7 cabe 1. Faço a diferença, sobra, resto 3. Eu vou parar por aqui porque eu quero um valor inteiro. Quando eu paro, eu vou arredondar, né? É claro que se eu adicionasse ali um 7, aliás, um 0 ao 3, ficaria 30. E uma vírgula lá em cima. Então, caberia 30 para 7, caberia 4, né? Então, se eu arredondo ali para não deixar casas depois da vírgula, continuaria 21 de qualquer forma. Então, vou parar no 21, certo? E vou levar esse 21 para lá, arredondado aí, né? Porque seria no mínimo 21,4 ou 21,5. Mas eu sei que ficaria a princípio 21,4, arredondando 21. Tranquilo? Então vou voltar lá para o nosso slide de resolução. Então aqui eu encontro aproximadamente, por isso esse símbolo aí, né? 21 metros por segundo. 21 metros. Feito. Vou apagar aqui então, para a gente transformar isso aqui de volta para quilômetro por hora, porque está sendo pedido lá na questão, né? Se eu peguei quilômetro por hora e transformei em metro por segundo, dividindo por 3,6, para voltar para o quilômetro por hora, é óbvio, né, que eu multiplico por 3,6. E você tem que ser rigoroso. Olha só aqui, eu vou aproveitar essa situação. E você tem que ser rigoroso ao fazer isso aqui, ó. Escreve 21 metros por segundo é igual. Aí escreve o 21, né? Quando você multiplicar pelo 3,6 ou acrescentar o 3,6 aqui, você já acrescenta também o quilômetro por hora. Porque esse número já não é mais 21. Ele é 21 vezes 3,6. Então ele mudou de metro por segundo para quilômetro por hora. Isso é um rigor que você tem que ter aqui com as unidades de medida, com as conversões, né? Por isso não pode escrever de qualquer forma. E aí então, isso vai dar 75,6 km por hora, quilômetros por hora. Nas alternativas não tem essa opção. Aí então o que é que eu faço? Arredondo para 76 e aí eu vou encontrar uma alternativa lá, certo? Então, esta é a velocidade média em todo o percurso. E aí a alternativa correta é a letra B de boy. 160 segundos, 476 quilômetros por hora. Beleza? Então é isso aí. Finalizamos esta questão. Continua aí estudando bastante e nessa caminhada de muito aprendizado. Eu vou ficando por aqui.